Bom dia, Devocional 5h30. Bom dia para você que está aqui no ao vivo, 5h30 da manhã. Estávamos comentando aqui que é uma pergunta que eu ouço sempre: como é que vocês estão há tanto tempo acordando tão cedo assim? E o segredo é dormir cedo. Se você não consegue acordar para devocional, se esforça para ajustar o seu horário. Eneira tem que dormir que horas? Eu durmo aqui em casa 9 horas. Ontem, especificamente, eu fui dormir, já era 8h10, que eu estava bem cansada, e é bom demais. Então, o segredo para acordar cedo é dormir cedo. E aí você acorda no outro dia assim, ó, animadíssima. Olha, o tema de hoje ele é um tema que combina tanto com o nosso bispo, Comissão Apostólica. Hoje, dia 31 de outubro, nossa devocional 304/365, nós iremos ler duas passagens. 1 João, capítulo 2, parte de 1 João, capítulo 2, e o Evangelho de João, João 1. Vão ser essas duas passagens que nós iremos ler. Vamos começar com o Evangelho de João? Evangelho de João, lá bem no início do Novo Testamento, João 1. O título é A Luz da Vida. Nós, aqui na Devocional, nós já fizemos o estudo do livro de João, e é maravilhoso. É um bom livro para você ler com seus filhos, eu já li aqui com o Arthur, na verdade a gente faz o estudo dele. É um livro lindo, a linguagem dele é uma linguagem muito doce e de fácil entendimento. Então, fica aí essa dica. João 1 diz assim, a luz da vida. Antes de tudo, havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele, nada, nada mesmo, veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus, para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz, ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo, e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser. E fez o que disse ter feito. Ele fez deles o seu povo, os filhos de Deus, filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com os nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. João apontou para ele e disse: Este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra. Todos sempre vivemos da sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer e encher sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus. No máximo, fora um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia.
E nós vamos parar por aqui, e depois você poderá continuar essa leitura de João 1. Agora, vamos lá para o finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. 1 João. 1 João, capítulo 2. Lá no finalzinho tem 1 João. Tem 1 João, segunda, terceira. Vamos ler 1 João, capítulo 2. Os versículos específicos, na verdade, é só o 8. Mas vamos ler aqui o início dele por completo para entender. 1 João 2. Escrevo isto, filhos queridos, para orientá-los a não pecar. Mas se alguém cometer pecado, temos um amigo, sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo, o justo, quando ele se entregou como sacrifício por nossos pecados. Resolveu para sempre o problema do pecado, não apenas os nossos, mas do mundo inteiro. Esta é a forma de ter certeza de que conhecemos Deus da maneira correta. Marca aí essa frase. Guardar os seus mandamentos. Vou ler de novo. Essa é a forma de ter certeza de que conhecemos Deus da maneira correta. Guardar seus mandamentos. Se alguém afirma, eu o conheço bem, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso. Sua vida não combina com suas palavras, mas aquele que guarda a palavra de Deus demonstra o amor amadurecido de Deus. É o único meio de saber que estamos em Deus. Quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. E agora esse é o versículo. Meus amigos, não estou escrevendo nenhuma novidade. Esse é o mandamento mais antigo que temos, e vocês o conhecem muito bem. Sempre esteve implícito na mensagem que vocês ouviram, mas talvez seja novo também, pois recentemente se manifestou em Cristo e em vocês. As trevas saem e a luz verdadeira começa a brilhar. Glória a Deus. As trevas saem e a luz verdadeira começa a brilhar. Quem diz que vive na luz de Deus e odeia o irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão habita na luz de Deus e não impede que brilhe a luz dos outros. Mas quem odeia ainda está na escuridão, tropeçando e não sabe que o fim está próximo, pois não sabe enxergar nada. Vamos ler só mais esses 3 versículos aqui. Quero lembrá-los, meus filhos queridos, de que os pecados de vocês foram perdoados em nome de Jesus. Vocês, veteranos, estavam no princípio e conhecem aquele que começou todas as coisas. Vocês, iniciantes, conquistaram uma grande vitória sobre o maligno. Uma segunda lembrança, vocês conhecem o Pai por experiência pessoal. Vocês, veteranos, conhecem aqueles que começou tudo, e vocês, iniciantes, quanta vitalidade e força. A palavra de Deus floresce em vocês. Sua comunhão com Deus os capacita a vencer o maligno. Não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso afasta do ser humano. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, obrigada pela tua palavra. Senhor, nos ensina a amar todos os dias a tua palavra. Obrigada porque ela é alimento para o nosso corpo. Obrigada porque ela é a luz onde nós queremos e devemos andar.
Obrigada porque no Senhor nós temos a nossa força para viver realmente aquilo que a tua palavra nos ensina. Nos ajude, Senhor, nessa manhã a viver uma vida, Senhor, que glorifica o teu nome. Nos ajude, Senhor, a amar os nossos irmãos, porque a marca de que aceitamos Jesus é a marca do amor. Nos transforma, Senhor, de dentro para fora. Nos ajude, Senhor, a viver um evangelho de fato e de verdade. E nessa manhã, Senhor, de devocional, ministra nas nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, sedentas para aprender mais de Ti. Usa, Senhor, a vida da pastora para nos ensinar, para nos admoestar, para nos mostrar o caminho em que nós devemos andar. Obrigada pelo dia que se chama hoje. Esse dia é um presente para nós. O nosso coração, Senhor, está totalmente aberto, rendido, Senhor, para ouvir a Tua voz. Te pedimos, fala conosco. Esse é o desejo do nosso coração. Nós te louvamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Eleida. Bom dia, bonitas. Bom dia, bonitas daqui ao vivo. Bom dia, bonitas do YouTube. Bom dia, você que está aí aprendendo a acordar cedão, né? 5h41 e já somos mais de 70 mulheres aqui juntas. Que coisa boa ter você aqui com a gente. Hoje eu quero ser muito intencional, porque hoje é dia 31 de outubro e 85 mulheres reunidas nessa manhã, declarando vida, porque hoje é o dia que muitos países o Halloween é celebrado, e eu quero ser intencional em trazer sobre a sua vida o que dissipa as trevas, que é a presença. A gente acabou de ler isso nos evangelhos, né, com a Eneida lendo João 1 e 1 João 2, falando sobre vida. Hoje, seja intencional na proteção dos seus filhos antes de ir para a escola, unge os seus filhos, unge sua casa, unge você, unge seu marido, unge os portais da sua casa. Pastora, mas eu não tenho esse hábito, eu nem tenho óleo ungido. Aqui, quando o óleo ungido acaba, eu uso o azeite da comida. E vou lá, consagro, oro e coloco ali para poder ter uma sinalização visível. Hoje é o dia de você poder ser apostólica. Tem uma comissão apostólica sobre nós nessa manhã e eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos bispos que trouxe para a gente essa mensagem de hoje para a proteção do nosso coração e da nossa alma. Então, vamos juntos? Se você está aqui pela primeira vez e recebeu esse conteúdo de presente, alguém muito especial que te ama, quer que você ouça, que você receba a palavra que ela recebeu. Diariamente, nós estamos aqui, desde o primeiro dia do ano, lendo e sendo edificados pelas palavras de devocional dos nossos bispos. E hoje é o último dia do mês de outubro. Como que foi o seu outubro? Como que você pôde olhar aí para trás e perceber como que foi a sua vivência, as coisas que Deus trouxe para a sua vida? Hoje é dia da gente fazer um balanço, né? Agradecer o que a gente já venceu, pedir a Deus para nos ensinar a ter um coração de amor, que é esse o maior mandamento. E hoje, no nosso devocional, para finalizar o mês de outubro, a ideia e a palavra e a ordem é uma comissão em que eu e você fazemos parte, uma comissão apostólica. Então, vamos ler aqui o que diz a reflexão de hoje. Contudo, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já a verdadeira luz ilumina. 1 João 2,8, e você viu aí Eneida lendo uma boa parte dele, e aqui tem o texto. Comissão apostólica. A escuridão está se dissipando e já resplandece a verdadeira luz. Deus está levantando um exército apostólico. Bonita, você faz parte disso, bonita. Uma geração comprometida em irradiar a cultura do céu sobre a terra. Vivemos um tempo profético em que o Senhor procura. O Senhor está à procura, não apenas de seguidores, não apenas de uma pessoa que senta lá e assiste o culto,
mas emissários que carreguem a força e a revelação de Cristo para impactar cada esfera da sociedade. Somos chamadas nessa manhã bonita para assumir o papel dos apóstolos, estabelecendo valores eternos que confrontam as forças desse século e transcendem as ideologias que levantam contra a verdade. O nosso chamado vai além das paredes da igreja. Somos enviadas para influenciar o mundo nas áreas da cultura, da ciência, da política e em cada ambiente onde o reino de Deus pode transformar vidas e mentalidades. Jesus não é apenas o Senhor da nossa igreja, ele é o Senhor do universo. Essa é uma mensagem que não pode ser contida, não é só para a gente. Devemos levar essa mensagem para as escolas, para os mercados, para as universidades, para as artes e para todo o coração que aguarda pela verdadeira luz. Precisamos dizer com ousadia que ele, Jesus Cristo, é o único que traz esperança, que transforma e liberta. O tempo de uma fé enclausurada, anônima, quietinha, acabou. Como disse Spurgeon, o evangelho é como um leão, basta abrir a jaula e deixá-lo agir. É hora de despertar, bonita. Se somos chamadas para sermos sal e a luz do mundo, então devemos enfrentar as trevas com autoridade. Vamos nos levantar nessa manhã, ser intrépida ao mandato que Deus está nos dando. Aquelas que carregam esse DNA apostólico sabem que o evangelho é o poder que o reino de Deus chegou e que tudo é possível àquele que crê. Você e eu, nessa manhã, estamos sendo convidadas para responder como Isaías, que nele envia-me a mim. A nossa vocação é transformar esse tempo. E Deus conta comigo, com Leia e com você, bonita, que está aqui nesse momento e aquelas que acessam depois. Para quê? Deus conta para quê? Para levar o seu nome, onde outros não ousam ir. Ah, bonita, fechando o mês aí com um chamado bonito do nosso bispo JB Carvalho, declarando sobre nós uma coisa especial. Eu queria que você, à medida que você fosse me ouvindo, você pudesse observar os detalhes das suas mãos. Eu queria que você fosse igual uma bebezinha de 6 meses. O bebê de 6 meses ele tem um monte de características, e uma delas é descobrir a mão e o pé. Ele descobre a mão e o bebê fica horas olhando os detalhes da mão, ele come, ele põe na boca, ele ri, ele se diverte, aí ele pega o pezinho, a mobilidade corporal dele é maravilhosa, aí ele pega o pé, bota na boca, sabe? Essa fase que você olha para a mão e você conhece a mão. Hoje você vai fazer esse exercício. Enquanto eu estiver aqui ministrando, falando com você, você vai observar suas mãos, porque eu vou te falar uma palavra bem especial sobre elas até o final desse encontro. No primeiro parágrafo daqui do que o bispo está nos chamando, ele fala que Deus está à procura. Ele não está à procura de igreja lotada, de gente que senta lá, levanta a mão, chora, canta, e que vai lá, até dizimista, até está lá, e é até uma pessoa ativa, assim, de conhecer todo mundo. Não é sobre isso que Deus está à procura nesse dia. Deus está à procura de gente que vai liberar a palavra que ele entregou nas 4 paredes. A gente já tem, como discipulado, essa inquietação já faz um bom tempo, de saber que a gente não pode se calar, que a gente não pode estar só guardando para a gente, que a gente não pode viver o milagre, viver as coisas e achar que é só para a gente. Não, acabou esse tempo. Esse evangelho em que você e eu, a gente tinha a alegria de encontrar com os irmãos, viver só a comunhão, ir para a casa do irmão num grupo pequeno, ter ali um tempo de amor. Esse tempo, gente, ele não tem mais lugar para o contexto de tantas situações que a gente está vivendo. A gente olha para tantas coisas que a gente vive, na política, na economia, na segurança. Hoje a gente está aí ainda invadida pelas notícias dessa repercussão que aconteceu nos morros do Rio de Janeiro. A gente tem olhado para o Brasil de um jeito em que a gente precisa ser protagonista, não é problema do governo.
Ah, porque isso não funciona, porque o governo é assim, assado. Não é sobre isso. Existe uma comissão apostólica em que você e eu, a gente precisa se levantar em ação. E o primeiro parágrafo, o bispo fala assim: ô Bonitas, Deus está procurando. Ele está achando você? Ele está achando seu nome? Ele está achando você vindo e respondendo o que ele está dizendo? Ele está à procura de gente que seja aquelas que vão falar. E eu estou bem feliz que amanhã, 1º de novembro, a gente vai ter na nossa Jornada 21, 12 bonitas declarando para nós, lá no grupo de mais de 250 mulheres, o que Deus tem feito. Para que a gente está fazendo isso, bonitas? Para poder treinar você para algo. Eu tenho falado diversas vezes aqui, eu acho que desde o meio do ano que eu estou com essa sensação, de que Deus não reúne mulheres na madrugada só para a gente ouvir palavra e a gente sair daqui ativada. Não é só para isso. Eu tenho a sensação de que nós vamos precisar desse depósito que Deus está nos dando. E eu fiquei pensando ontem, gente, sobre isso, sobre essa inquietação que Deus tem colocado no meu espírito, de que a gente vai precisar colocar dentro do nosso coração um depósito, um lugar em que a gente vai precisar pôr para fora, porque a gente vai estar vivendo dias maus. E eu fiquei pensando ontem, no meu exercício de assistir todos os noticiários dessa situação do Rio de Janeiro, e eu, como carioca, o meu coração aperta demais. Eu fiquei fazendo o exercício de assistir esses programas aí sensacionalistas e procurar onde é que Deus está. Esse é um exercício que é muito difícil, a gente não faz se a gente não tiver uma reserva dentro de nós. A gente não dá conta, sabe? Porque a narrativa é forte demais. Agora, eu estou começando a perceber um novo cenário nesse movimento das notícias. Lá na notícia do Rio de Janeiro, o que eu estou percebendo é que a gente está ouvindo as notícias para poder tomar partido ou do bandido ou da polícia. Ô, gente, tem nada a ver sobre isso. Tem a ver sobre a gente manifestar o amor, a intercessão, sobre pessoas, sobre corações sedentos, sobre escolhas incorretas, sobre escolhas corretas, sobre gente que vai fazer o que é certo, o que não é. Mas nesse momento, como igreja, a gente precisa olhar esse contexto e entender que Deus está querendo comunicar algo para mim e para você. Não é sobre tomar partido, se é sobre desafiar bandido ou polícia. É sobre você ser apostólica e declarar o amor que Deus tem em toda parte. A gente tem falado esses dias que a glória do Senhor está sobre toda a terra. É toda a terra, gente. É todo o coração. E nesse momento, nessa manhã, o que nós estamos sendo chamadas é para você poder botar para fora aquilo que Deus está colocando no teu coração. Talvez seja tão simples. Eu tenho encontrado mulheres que eu tenho incentivado a falar assim: você consegue colocar uma mesa de prato, talher e um copo para você fazer uma refeição com a sua família? Ai, pastora, que bobagem! Claro, claro não. Deixa eu te contar que isso é um esforço e, às vezes, um hábito tão difícil para tantas famílias do Brasil. Sentar à mesa, olhar no olho, fazer uma refeição, ter uma boa conversa, ter um ambiente de alimentação pode ser trivial para você, mas não é para tantas mulheres. Tem mulheres que anseiam, que sonham em ter um momento com a família, porque a família não se reúne, está cada um no seu quarto, no seu celular. Deus está te chamando para você poder publicar o que é trivial, o que é ordinário para você, o que é bobo, o que é corriqueiro para ser o extraordinário de alguém. Deus está à procura de gente que está para além de imaginar que só está aqui para receber. Você não está aqui só para receber, você está aqui para receber e devolver e entregar, pulverizar para mais mulheres. Inclusive, eu preciso te contar que nós temos uma meta. Até o final do ano, a gente quer ter 1.000 mulheres no nosso grupo de WhatsApp e você pode nos ajudar, convidando amigas para ouvir a palavra. Ô, bonita, para poder resumir a nossa devocional de hoje, o que Deus está dizendo é: você tem uma mensagem. Eu tenho colocado em você uma mensagem.
A mensagem é do amor, como 1 João falou, como João disse, ele veio destruir as trevas por causa da escolha que você tem em amá-lo. Você só está aqui por amor. Pode ter sido até capturada por causa de um problema. Ai, meu Deus, eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar Deus na madrugada. Aí alguém falou assim: eu tenho um grupo muito legal que você vai amar fazer parte. Aí te trouxe para cá. Mas foi uma arapuca, deixa eu te contar. Deus armou uma arapuca para você e para mim, para a gente poder se encontrar aqui. E nesse encontro a gente amá-lo mais. Porque quando a gente ama, o amor de Deus pulveriza a verdade. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando você o ama, você consegue encontrar o caminho, você consegue saber quem é, o que e como é a sua vida, e ele também é a sua verdade. Verdade, gente, não é uma opinião. Nessa situação toda do Rio de Janeiro, quem está com a verdade? Quem está em Jesus. Jesus é a verdade, é uma pessoa. E eu quero declarar sobre a sua vida que a mensagem que você carrega não vai ficar mais guardada só para você. Pastora do céu, eu tenho muita vergonha. Eu sou muito tímida. Pastora, eu não sei falar na internet. Eu tenho muita dificuldade de pegar o microfone na minha igreja. Eu não dou conta. Então, você vai começar dentro da sua casa. Porque uma casa bem edificada, uma casa em que a palavra de Deus é estabelecida, é uma casa que dissipa as trevas. Muita gente tem entendido nesse momento que se a gente gasta, investe tempo dentro do nosso lar, a gente está, de fato, declarando o que Deus é a começar dentro de nós. Gente, o que adianta a gente falar da palavra se dentro do nosso espírito a nossa casa está bagunçada? Hoje Deus está chamando a mim, a você, para a gente poder declarar. Sabia que você vive coisas? Eu vou te lembrar isso, olha só, hein? Você vive coisas aí no seu secreto com Deus, às vezes buscando uma pauta que vai impactar toda a família. Mas essa pauta não é dita para os teus filhos, para o teu marido. Você está aí vivendo uma guerra espiritual interna e solitária e a sua família não sabe. Até que a resposta vem. Você se alegra e você segue. Gente, o evangelho hoje precisa ter o entendimento e a declaração de processos, e os nossos filhos precisam saber que aquele chefe que você tem, ou aquela pessoa do seu trabalho, ou aquele desafio interno que você está tendo, que isso está sendo para você uma declaração de oração, de jejum. Eles precisam saber que você está batalhando por uma pauta que vai repercutir dentro do coração da família. O evangelho hoje não pode ser mais só dentro do seu quarto, em que você ora, em que você busca, e que você está dentro de uma pauta específica. Você vai fazer tudo isso porque isso é legítimo e Jesus nos ensinou isso. Mas a sua família vai participar do processo da conquista. A sua família vai precisar entender que você, junto com todos da casa, estão batalhando por uma resposta. E, por último, no último parágrafo, o bispo fala assim: é hora de despertar, se levanta. É uma ordem bonita. O bonita, não tem mais como ter um evangelho em que você senta, aperta o iFood e recebe. Agora eu quero uma resposta para as minhas finanças. Deixa eu apertar aqui o botão. Deixa eu sentar e esperar. Não é assim. Você precisa pagar o preço de leitura da palavra, pagar o preço de jejum, pagar o preço de ter tempo intencional com Deus, como você está fazendo aqui. Gente, eu sei, Bonitas, eu tenho clareza que a maioria de nós, eu vou falar começando por mim, acordar cedo, Eneida, né, dando a dica e eu rindo aqui. A Eneida, no início desse encontro, falou assim: gente, sabe qual é o segredo de acordar cedo? É dormir cedo. Gente, aqui em casa ninguém dorme cedo, socorro. E quando eu fico muito cansada, a Eneida fala assim: pastora, você tem que dormir cedo. E a gente não tem esse hábito aqui em casa, a gente não consegue dormir antes das 11. Talvez você seja assim, uma casa bagunçada, ativa em horário, e que você tem aí, tanto quanto eu, esse negócio de se movimentar até tarde e acordar cedo. Você sabe o que eu estou falando, né, Drica?
E você está aqui, porque talvez a sua modelagem, o seu perfil não é de um sono tão longo. Mas eu quero te dizer que essa entrega, seja para vocês que têm essa facilidade de dormir cedo, e para o meu time que dorme tarde, nós estamos aqui nos encontrando. Nos encontrando para quê? Para a gente poder despertar e se levantar para declarar uma boa palavra. A palavra que você carrega, ela já está pronta. Você não precisa de nada mais. Pastora, como é que a gente faz assim para saber qual é a mensagem que a gente carrega? Qual foi a última experiência que você teve com Deus? Foi quando você tinha 7 anos? Não, não foi. Eu quero te atualizar, porque para esse tempo do mês de outubro, tenho clareza, certeza, absoluta certeza, que você viveu livramentos. Esse mês de outubro trouxe para você revelações de coisas que Deus foi para você. Pastora, estou aqui tentando olhar dentro de mim e pensar qual é a mensagem que eu carrego para esse mês do novembro, porque já vamos chegar amanhã, quando a gente se encontrar, já vai ser o novembro. Aí você está trazendo o quê? Aí eu quero te lembrar, nesse mês de outubro, Deus foi tão compassivo com você. Deus foi tão amoroso. Te entregou tanto livramento, os que você viu e os que você nem imaginava. Deus não deixou faltar a comida na sua mesa. Você pode estar até em aperto, mas não faltou o pão de cada dia. Pode até ser que você esteja aí passando uma dificuldade, um assunto que você tem buscado em Deus, mas Ele está se revelando, e deixa eu te contar, no processo você tem se tornado mais forte. Aí Deus hoje fala para nós assim, a nossa vocação é transformar esse tempo, e Deus conta comigo para levar o seu nome onde outros não ousam ir. Oh, meu Deus, adoro! Qual é o lugar que você acha que o povo está não querendo ir? Deixa eu te contar uma coisa da minha área. Eu sou psicopedagoga, eu trabalho com crianças com dificuldade de aprendizagem. E um dia, essa frase entrou dentro de mim. Eu comecei a orar pensando assim, Senhor, que a minha profissão vá onde ninguém mais vai. Que eu encontre as crianças que ninguém mais quer. Eu comecei a orar para que nas escolas, sabe aquelas crianças que você olha e fala assim, meu Deus, como que deve ser a aprendizagem, a vida, a casa dessa menina, desse menino que não sossega? Era essa que eu queria. Eu ia nas escolas e voluntariamente falava para a direção assim, sabe aquelas crianças que vocês já fizeram tudo e já cansaram? É essa que eu quero. Eu quero essa que ninguém quer. Quando as crianças vêm até o meu atendimento, eu falo para a família assim, quantas pessoas você já procurou até chegar até mim? Aí a mãe fala assim, a gente já estava no psicólogo, a gente já foi na psicopedagoga, a gente já teve reforço, mas não deu. E essa é a nossa última cartada, Leia. Você é a nossa última chance. Eu adoro essa frase. Pronto, agora não depende de mim, depende só de Deus, porque eu não tenho outras ferramentas que as outras profissionais da minha área fizeram, eu tenho a dependência de Deus. Aí você fala assim, pastorar, mas eu sou dona de casa, o que eu posso fazer que ninguém está fazendo? Aí deixa eu te contar, eu moro no condomínio e aqui no meu prédio, no meu andar, tem 4 casas, 4 apartamentos. Você já experimentou ir lá, levar uma florzinha para cada uma das vizinhas? Ô, gente, eu fiz isso na Páscoa passada. Foi tão interessante elas receberem algo palpável da nossa família. Fui eu, Edinho e Sofia, batemos na porta de cada um vizinho do nosso andar e a gente entregou uma coisa. Uma florzinha pequenininha, miniatura, e declarando uma palavra. É sobre isso que eu estou falando. É sobre você ir no mercado daqui a pouco, porque está faltando coisa aí na sua casa, e você ser intencional com a caixa, com aquela moça do caixa do mercado. É você ir na padaria daqui a pouco comprar um pãozinho e você, no caminho, ser intencional. O que Deus está nos chamando existe uma comissão apostólica e leva o teu nome e você está na lista. Não dá mais para fugir. E tudo bem, não precisa se apavorar. Ai, meu Deus, hoje eu vou apresentar um trabalho na faculdade. Então, eu estudei aqui minha parte e eu estou vendo
uma das pessoas do nosso grupo com muita dificuldade de apresentar. Eu fui lá no privado dela e falei assim, amiga, fica tranquila, me dá a tua parte. Eu falo a tua parte, você faz a minha, o slide, você faz essa parte. Por quê? Hoje você não precisa apavorar porque você vai estar na frente de um público, não. O público já foi posto desde que você nasceu. A grande nuvem de testemunhas te vê. Você já é acompanhada por um público invisível. E deixa eu te contar, com a rede social hoje, você tem um público que você nem imagina. Você pode fazer o que você quiser na rua. Pode saber que daqui a pouquinho isso vai estar rolando em algum grupo, mostrando para você que você foi vista, você está sendo vista. Aí eu quero te incentivar. Talvez você tenha um livro escrito, talvez você tenha uma mensagem toda organizadinha na sua cabeça para você poder declarar em algum momento que o seu pastor te chamar para uma oportunidade. Talvez o seu irmão, que você não vê há muito tempo, precisa de uma palavra que você já gerou dentro de você. Talvez a sua cunhada, que você não fala há algum tempo. Talvez alguém que você esteja aí, sua vizinha de porta, tem uma mensagem que hoje precisa ser pulverizada. Aí deixa eu te contar um movimento mundial que está acontecendo hoje. Hoje, por causa do dia do Halloween, que é a festa das bruxas, que é a festa da morte, vários movimentos de Deus, de igrejas, estão fazendo um movimento em postar na rede social alguma coisa que leve a frase Jesus vive. Para quê? Para a gente ter engajamento na rede social. Então, se por nada você está movimentado em fazer algo, em liberar uma palavra, ou fazer um vídeo, ou fazer isso, se isso é muito para você, pega uma foto da sua família, uma foto de uma viagem, uma foto de você lendo a Bíblia, uma foto de você aqui na devocional, uma foto de algo que seja significado, que tenha significado, e pulveriza, e coloca lá no seu Instagram, na sua rede social, até no seu WhatsApp, no seu status, Jesus vive. Hoje a gente vai ser a propagadora da vida e não da morte. Pastora, hoje eu acordei tão desanimada. Hoje eu acordei tão borocochô. Então, deixa eu te falar. Você vai ser ativada quando você declarar ao mundo quem Jesus é. Porque não é sobre a sua dor, é sobre quem ele é. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos chamadas para um exército apostólico. Obrigada, porque não existe só esse movimento de devocional que tem movimentado o nosso coração. Tantas mulheres estão se levantando, Senhor, para poder declarar a verdade por onde passam. Mulheres que nesse mesmo horário estão se levantando para poder declarar uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança. Muito obrigada, Senhor. Capacita cada uma de nós, unge-nos com óleo fresco sobre as nossas cabeças, usa a nossa vida para que sejamos a mensageira da luz por onde a gente passar nesse dia, que a gente faça irradiar a cultura do reino, a cultura do céu, que esse dia em que a gente vai visualizar, vai ouvir, vai ter tantas notícias sobre essa brincadeira do inferno, chamado Halloween, dessa festa nojenta que traz as crianças para um lugar intencional da morte. Senhor, nós queremos declarar e estabelecer que o teu nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, que Jesus, que vive, que reina, ele será propagado por meio das nossas vidas. Mais de 80 e tantas mulheres aqui reunidas nessa manhã, e mais todo o alcance que esse conteúdo terá, declarando que Jesus vive por meio da nossa rede social. Declaramos a vida dentro dessas casas, Senhor, representadas por essas bonitas que acessaram esse conteúdo. Nós declaramos a vida e o fim da morte. Senhor, que haja o sopro da vida no espírito abatido. Que haja o sopro da vida sobre aquelas que não têm mais esperança. E que nessa manhã, declarando, reconhecendo e nos lembrando de tantas coisas que o Senhor fez com a gente durante esse mês de outubro, nós queremos, ó Deus, liberar também
aquelas que estão acamadas, adoecidas, com um diagnóstico triste. Queremos declarar que a tua palavra, que a tua voz, que a tua presença é a coisa mais importante. Usa as nossas vidas nesse dia. Enquanto as trevas se levantam para declarar a morte, nós queremos ser as emissárias, as mensageiras, as atalaias da vida por onde a gente passar. Usa a nossa rede social, Senhor, usa a nossa voz, usa o nosso abraço, usa o nosso olhar, usa a nossa palavra, usa a nossa história. Senhor, a nossa história, por mais difícil que tenha sido, ela pode ser ressignificada por causa da tua presença. E nós queremos declarar a narrativa de que o Senhor vive. Obrigada por por esse comissionamento de levantar a nossa voz, de erguer, de acordar, de despertar para um tempo em que podemos ser, ó Deus, o seu instrumento afinado. Guarda cada um de nós, nossos filhos, guarda a nossa casa. Ó Deus, que a tua bênção seja sobre a nossa vida, que o teu sangue precioso nos cubra e que todo o intento do inferno seja enfraquecido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Bonitas do YouTube, Deus abençoe você, Deus te guarde e que o Senhor te acompanhe em tudo que você fizer hoje.